Vamos começar aqui mais uma aula, tá? E a gente vai dar sequência aí ao conteúdo das últimas aulas aí, tá? É o seguinte, na última aula a gente terminou a parte teórica, a gente falou um pouquinho sobre hardware, software, memória, placa-mãe, processador, né? Falou um pouquinho sobre a arquitetura de um computador. E na última aula também eu dei uma explanada aí do que a gente vai trabalhar agora nas aulas práticas, tá? Então, é o seguinte, a partir de agora, aqueles que tiveram problema em instalar aí os programas, no final da aula eu vou dar uma explanada melhor como instalar, tá? Os programas necessários para que a gente possa desenvolver. Mesmo aqueles que não têm um computador, né, pode desenvolver aí, a princípio, no caderno, porque são códigos que a gente vai escrever bem pouco aí, é pequeno, ok? Bom, vamos lá. Acabei de postar aqui para vocês na Classroom, tá? Na aba Atividades, um conteúdo novo, tá? Lá na pastinha Conteúdo Disciplina, eu coloquei um PDF novo, tá? O que tem nesse PDF? Ele tem a explicação da parte prática, tá? Chama ICC1 Curso Java Básico. Então, agora eu vou explicar um pouquinho, antes de a gente começar a programar na prática, eu vou explicar alguns conceitos que o aluno precisa saber para começar a programar em Java, tá? Então, eu vou compartilhar agora a minha tela aqui e a gente vai discutir isso, tá ok? Tá carregando? Aí. Pronto. A partir de agora, vocês estão vendo a minha tela, tá? Então, aqui na Classroom, na aba Atividades, Conteúdo, na pasta Conteúdo e Disciplina, tem esse slide aqui, esse PDF aqui, perdão. Esse é chamado Curso Java Básico, tá? Então, eu vou pedir para vocês, depois da aula, dar uma lida. A gente vai dar uma explanada nele, mas dar uma lida. Aqui ele fala um pouquinho sobre o conceito da linguagem Java de programação, como surgiu, de onde veio, e o que mais interessa para a gente aqui é alguns conceitos em termos de sintaxe. Como escrever um código, como usar um código, como criar, né, um programa, um algoritmo em Java, ok? Então, deixa aí para vocês aí, dar uma lida aí nesse material aí, mas eu vou falar sobre ele hoje aqui na aula, tá? Como eu disse, antes de programar, a gente vai entender um pouquinho aí. Então, vamos lá. Olha lá, introdução e sintaxe, tá? Então, aqui ele fala um pouquinho da história, né, do Java, como surgiu, quando surgiu, quem inventou o Java, tá? Lembrando que a linguagem Java deriva, né, deriva do C++, tá? Então, eu vou para o que interessa para a gente. Por que ela é importante, por que eu escolhi essa linguagem, as características, como funciona, como roda, né, como é compilado esse programa, eu vou explicar também na prática. Ó, o que eu falei, Java versus C++, tá? Então, é bem parecido com C++. Se você consegue programar em Java, você programa em C++ e vice-versa, ok? Bom, vamos lá então. Aqui ele fala as comparações, depois eu peço que você dê uma lida, eu vou para o slide que interessa. Primeiro slide que eu acho importante a gente entender. Processo de execução, tá? Como assim processo de execução? Quando a gente for desenvolver a linguagem Java, né, ele funciona assim, você faz o programa Java, né, e quando você executa esse algoritmo para testar se está funcionando ou não, o que ele faz? Ele faz esse processo aqui, ó. Ele pega os pacotes, que pacotes são eles? Aqueles programas que eu pedi para vocês instalar, o JDK, né, um programa que está também aqui na Classroom, transforma todo esse código nosso, esse pacote e o código nosso em bytecode, tá? Em bytecode, e nele, no NetBeans, que a gente vai usar a ideia NetBeans, ele cria uma máquina virtual, chamada de JVM, tá? Java Virtual Machine, e executa o seu código aqui embaixo, no final, tá? Então, a gente vai trabalhar, basicamente, é isso aqui que ele faz. A partir do momento que você rodar o seu algoritmo, ele faz todo esse processo aqui que vocês estão vendo,
para que a gente possa entender. Claro, né, a gente não consegue ver isso aqui rodando. A gente, conforme a gente for trabalhando na parte prática, vocês vão entender ele funcionando. Ele faz tudo isso aqui por trás. Você não vai ver, mas quando você aperta lá, testar o algoritmo, executar o teu programa, ele vai fazer tudo isso daqui. Aqui também é uma versão simplificada, acho que fica mais fácil de entender. Né? Você tem um editor. Quem que é o editor? É o NetBeans, a gente está escrevendo um código, né? O algoritmo, do tipo .java. Ele tem um compilador lá dentro, que é o NetBeans. Ele carrega essa classe nesse arquivo .class, que a gente vai ver. Carregou, transforma em bytecode, verifica se seu código tem algum erro de sintaxe, de escrita, alguma coisa do gênero. Tá? Verifica, passa, volta de novo para o bytecode aqui, tudo atualizado, e vai para o interpretador. Tá? Professor? Sim. O que é esse .class aí? Eu não entendi. .class, todos os arquivos que você faz um algoritmo em Java é .class, é uma classe. Tá? Você tratar de uma programação orientada a objeto. O Java é uma programação orientada a objeto de alto nível. Tá? Então a gente vai trabalhar isso daqui. Bom, aqui eu coloquei desenvolvimento JDK Tools, as ferramentas que você precisa. Antigamente era da Sun, né? Hoje já não é mais. A Sun, a empresa Sun, vendeu, né, para a Oracle. Quando você entra no site para baixar lá, você entra no Oracle. Tá? O que tem esse JDK aqui? Todos os pacotes, todas as classes, todos os comandos Java lá dentro, para a gente poder usar. Tá? Por exemplo, eu quero formatar uma data, eu tenho um campo, um pacote, né, que faz isso para a gente, que trabalha só com data. Eu quero trabalhar com imagem, tem um pacote que trabalha só com imagem. Eu quero trabalhar com texto, tem um pacote só com texto, com números e assim por diante. Tá? E aqui, Java C, que é o compilador dele, que interpreta todo aquele processo que eu falei para vocês. Está tudo embutido, a gente não precisa entender como funciona, a gente só vai usar eles. Tá? Aí aqui ele fala, as APIs são chamadas, as bibliotecas inclusas aqui, ó, no JDK são APIs. Aqui embaixo tem uma relação de algumas, não são todas, tá? Que a gente vai trabalhar aí, né, durante o desenvolvimento, né, desenvolvimento dos algoritmos, tá? Dentro da plataforma, não da onde? Dentro do NetBeans, tá? Então aqui que a gente vai trabalhar. Essas bibliotecas aqui, algumas a gente vai usar ela. A mais usada aqui é essa aqui, Java Util, utilitário, java.util. Tá? Parece que não faz sentido agora nesse momento, mas quando eu for explicar na prática, eu vou estar sempre falando para vocês, explicando, ó, é aquele conceito lá das APIs, das bibliotecas do Java. Continuando. Bom, aqui ele fala quantas bibliotecas, as principais bibliotecas que tem, não é o nosso caso. Aí aqui ele explica como surgiu as versões do JDK, pessoas foram criando pacotes, bibliotecas para a gente poder programar. Ou seja, são bibliotecas para o programador programar um programa. Né? O que é isso? Ele facilita a vida do programador. Tem pessoas que fazem esses pacotes para o programador usar e daí criar um programa, um software, um jogo, alguma coisa do gênero. Um Android, por exemplo, né, feito aqui na linguagem Java. Tá? Aí está falando algumas versões. Bom, existe 3 versões aqui. Tá? Eu vou explicar rapidinho o que é essas 3 versões. J2SE, que é a mesma coisa, vocês vão encontrar aí, quem pesquisar no Google, vocês vão encontrar os nomes assim, as nomenclaturas assim, ó. Eu vou escrever aqui, Java SE. Tá? Deixa eu só aumentar a fonte aqui. Vamos entender um pouquinho. Então, ó, Java SE. Tá? Qual é o foco do Java SE? Tá? O que seria esse Java SE? Ele é voltado ao programas, para criação, desenvolvimento de programa desktop. Tá? O que seria isso? Né? Um exemplo, por exemplo, um exemplo de programa. Exemplo, tá? Um mercado, né? Loja de roupa, tá? Então, assim, farmácia,
farmácia, e assim por diante, tá? Deixa eu diminuir aqui. Então, esse cara aqui, o desktop, que é o Java SE, essa versão do Java é voltada, os pacotes que tem dentro dele é voltado para o desenvolvimento de software dessa plataforma, desktop, tá? Ok? E o outro aqui, J2EE, né? Chamado também de Java EE ou Web, né? Então, eu vou colocar aqui para site, tá? O que é isso daí? É para você programar, fazer site em Java, tá? Site em Java. Então, se você encontrar aí na internet Java EE, Java Web, é a mesma coisa, tá? Você consegue trabalhar com ele para site, desenvolvimento de site. Então, eu vou fazer um site, eu vou programar os pacotes que eu preciso ter do JDK, para o Java EE ou Java Web, tá? Se eu vou fazer um programa para desktop, que é o nosso caso, nós vamos focar em desktop aqui, que é o primordial de tudo aí, né? Se você souber o desktop aqui, as outras plataformas você vai em frente, você consegue desenvolver. Tá? Então, é o JSE. Aqui está falando, ó, Enterprise, né, Edition, tá? Plataforma voltada para redes, internets, né, intranets e afins. Tá? Então, o JDK, quando você for instalar, você procura os pacotes voltados para a web. E o J2ME. J2ME, esse é pouco usado, mas ainda existe. É o Java ME. O que seria esse Java ME? Né? Microprocessadores, ok? Microprocessadores. Aqui, no Java ME, ele tem uma evolução, né? Que chama-se Android. Opa, desculpa. Android, tá? Por que Android? Porque é o seguinte, ó. Os celulares, né, antigamente não era smartphone, eram celulares mais simples, né? Eram celulares mais simples. Então, foi desenvolvido, né, um aplicativo, perdão, uns pacotes do Java para rodar esses programas, né, para Java para celular, tá? E aí surgiu a necessidade quando o Steve Jobs criou o Touch no smartphone, na Apple. Então, o que aconteceu? Houve uma evolução, né? Isso aqui ficou defasado. É chamado aquele celularzinho lá que não dá para você instalar aplicativo nenhum, né? E ainda tem gente que usa ainda isso daqui ainda, tá? Que coloca o chip nele, né? E só fala, só CMS e fala. Ele não tem parte de aplicativos, instalar o WhatsApp, por exemplo, né? Essas coisas, Instagram, Facebook e aí por diante. E aí o que aconteceu? Eles evoluíram para uma plataforma chamada Android. Foi quando surgiu o Android, tá? Então, esse Java ME, ele surgiu antes do Android, tá? E nele também, você é possível, você também programar, né, para cartão de crédito, né, sistemas embutidos, né? Cartão de crédito, sistemas, por exemplo, de som, micro-ondas, assim por diante, lá máquina de lavar roupa. Então você consegue trabalhar com essa versão ME aqui, tá? Tudo bem? Então são as três versões principais aí do Java. Aqui ele fala sobre algumas bibliotecas. Não vou entrar a fundo, a gente vai trabalhar com a Swing aqui. Ó. Depois eu vou explicar na prática. Vocês vão ver na prática isso daqui. Tá? Aqui é um código Java bem simples, né? Falar algumas palavras aqui. A gente vai fazer tudo isso aqui na prática. Fica tranquilo. Bom, e aí? O que é isso daqui? Isso aqui é um código Java, uma classe, ó. Public Class Programa, né? Quando a gente for criar, na última aula eu falei um pouquinho, expliquei um pouquinho o algoritmo lá de gasolina lá, né? Para calcular lá, mas a gente vai voltar nele depois. Quando você for criar um programa, um algoritmo, quando você cria lá no NetBeans, no nosso caso, ele cria essa estrutura para a gente aqui, ó, tá? Ele cria essa estrutura. O que seria isso? Public Class é uma classe, tudo é objeto. No Java, tudo é objeto, tá? Existe o tipo de variável que eu vou falar daqui a pouco, mas tudo é objeto. E ele cria esse método aqui, principal, chamado main, principal, onde a gente vai escrever aqui, ó, todo o nosso código aqui dentro. Então, quando a gente for trabalhar
na parte prática, nós vamos programar aqui dentro, ó, dentro dessas chaves. E o que seria a chave? Quando você abre uma chave e fecha uma chave, quer dizer aqui, ó, início e fim de um bloco de execução, tá? Ou seja, ó, public class programa, abre a chave aqui, quer dizer, começa aqui e fecha aqui embaixo, ó, tá? Encerra esse public class aqui embaixo. Dentro dele eu tenho um método chamado public static void main, tá? Que depois eu vou entrar a fundo o que é isso na prática com vocês. Também ele é um bloco de código, tá? É um bloco de código. E ele tem a chave dele, ó. Chave e fecha a chave. Ou seja, tudo que está aqui dentro pertence a esse método. E tudo que está aqui dentro dessa chave pertence a essa classe, tá? Igual na época de matemática, conjuntos de números, né? Você tem uma bolinha lá, dentro da bolinha você coloca mais outra bolinha que pertence à bola maior e assim por diante, né? Seria mais ou menos assim. Ó, deixa eu tentar mostrar o que eu estou dizendo. Por exemplo, se você tivesse um conjunto lá, assim, uma bola, deixa eu aumentar ela mais, tá? Dentro dela, você teria outra bola, outro conjunto. E o que seria isso? O que seria isso? Né? Olhando para o código aqui, eu vou escrever aqui. Esse public class programa, quando você cria, seria esse ciclo maior aqui. Tá? Então, aqui seria public class programa. Tá? Então, deixa eu diminuir a fonte aqui. Ok? Então, public class programa seria essa classe. Então, a chave, abriu a chave, fechou a chave. Esse ciclo grande aqui. Dentro dele, eu tenho outro aqui, public static void main, tá? Que seria esse outro círculo aqui, ó. Public static void main, tá? Então, esse cara aqui, né, essa bolinha aqui, pertence, vou escrever errado, public static, pertence esse comando aqui. Então, a chave que está aqui, gente, olha, aqui começa tudo. Ou seja, quando a gente for escrever nossos algoritmos aqui dentro, ele está aqui dentro dessa bolinha aqui. Tá? Ah, mas se eu posso criar outro método aqui dentro? Pode também. Tá? Nada impede. Aí você tem o quê? Simbolizando aqui dentro. Outro bloco de código aqui dentro. Posso ter outro dentro? Pode. É infinito aí. Ok? Então, simbolizando esse código aqui em forma matemática de conjuntos, é assim que está sendo feito. Se atentem à chave. Abriu a chave, fechou a chave. Abriu a chave, fechou a chave. Ok? Tá? Então é assim que funciona. Olha aqui. Olha um algoritmo aqui, ó. Um algoritmo bem simples para exibir, né? Alô, mundo, estamos em um ano que a gente está, 2006. Esse material é de 2006, mas não tem problema, a ideia aqui é a mesma. O que está acontecendo aqui? Meu primeiro, class primeiro. Primeiro programa, eu dei um nome para ele. O nome você que dá, tá? Nesse caso aqui é primeiro. Então, ele abriu a chave e fechou a chave. Então, se você olhar no desenho que eu fiz aqui, ele abriu a chave, né? Que é o primeiro círculo. Depois eu tenho aqui, ó, public static void main. Está aqui dentro. Outro ciclo de outro bloco de código. E dentro desse bloco aqui, onde a gente vai programar, tá? É onde a gente vai escrever comandos. Mas o que é isso que está escrito aí? A gente vai aprender esses comandos aqui. Eu vou explicar o que faz, tudo passo a passo, tá? Variáveis e assim por diante, tá? Então, o que ele fez aqui? Vamos entender um pouquinho isso aqui. Eu criei uma variável aqui dentro. Variável, o que é variável? Variável serve para você armazenar em memória algum conteúdo. Tá? Variável é isso. Existem vários tipos de variável. Variável do tipo para guardar texto, variável para guardar números, variável para guardar data, tá? Então, vários tipos de texto, de tipos de variáveis aí que a gente vai estar trabalhando. E lá na frente desse slide eu vou mostrar aí alguns tipos, os principais. Bom, então vamos lá, vamos entender isso aqui. Então eu criei uma variável chamada ano, tá? Ano, do tipo inteiro, ou seja, int, inteiro, abreviação inteira. Então quer dizer, dentro dessa variável só cabe números inteiros, tá? Números fracionários não cabem, nem texto, tá?
Aí eu coloquei um número aqui, 2006, nesse caso aqui. Tá? Então, ou seja, recebe. Quer dizer o que essa linha? A variável ano, do tipo inteiro, recebe, que é o comando igual, já já a gente vai ver isso, o valor 2006, ponto e vírgula. Já já vou explicar tudo isso para vocês. Tá? Então, essa variável ano recebe 2006. Logo abaixo, nessa linha toda aqui, esse comando aqui, ó, system.out.println, é assim que lê, system.out.println, quer dizer o quê? Esse comando aqui, essa linha inteira serve para você exibir na tela, escrever na tela. Como assim? Né? Você quer interagir com o usuário. Aqueles nomes que você vê, digite um nome, digite seu nome no site, lá no cadastro qualquer, digite seu e-mail, tá? Esse texto aqui, esse comando que faz isso, a princípio, tá? Então aqui, o que está aparecendo? Olá, mundo. Está entre aspas duplas. Por que aspas duplas? Porque todo texto é obrigatoriamente precisa estar dentro de aspas duplas, tá? Ah, mas está muita coisa, muito confuso, não vou lembrar. Vai, porque isso aqui vai ser cotidiano, a gente vai fazer daqui para frente, todas as aulas a gente vai trabalhar com esses comandos aqui, então vai se tornar rotineiro. Agora, a princípio, pode assustar, mas não precisa se preocupar, tá? Só estou explicando o que está fazendo. Então, system.out.println, alô mundo. Então, ele vai aparecer na tela para o usuário, assim, alô mundo. Na linha de baixo, de novo, ó, system.out.println, estamos em, ou seja, apareceu um texto, percebo que está em aspas duplas, estamos em, é um texto. Aí aqui na frente eu coloquei um mais e a palavra ano. Bom, o que é isso? Eu estou concatenando, estou juntando. É a mesma coisa de você aqui, por exemplo, escrever meu nome, professor, vamos lá, professor, Ricardo. O que acontece? Você está lendo tudo isso aqui, né, como uma palavra, né, uma frase. Professor Ricardo. Só que, na verdade, eu posso separar isso daqui em caracteres, né? São letras. Né? Para formar uma palavra, é letra. Né? Então, o que acontece? Isso aqui quer dizer o quê? Ó? P, vou fazer dessa forma, para que você possa entender. Ó. É uma coisa disso aqui. Ó. P, eu quero pegar a letra P mais a letra R mais a letra O e assim por diante. Ó. Vou fazer aqui em todos para a gente entender. Tá? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui a fonte, que senão não vai ficar muito grande. Tá? Então, P é... E aí? Aqui eu tenho um espaço. Né? Aqui eu tenho um espaço. Também, para a gente programador, espaço também é um caractere. Então, eu tenho mais um espaço, mais... Ó, percebo que eu deixei um espaço aqui, mais a letra Ricardo, R, I, C, A, R, O, D, U. Pronto. Ou seja, eu concatenei. Concatenação. Concatenação é a palavra correta. Tá? O que é isso? É juntar esses caras. Então, ao fazer isso, o resultado é esse aqui embaixo. Eu vou colocar assim, fica mais fácil. Quando eu juntei todas essas caracteres aqui, essas letras, ele formou isso aqui para a gente. Tá? E o que tem a ver isso? Aqui, ó. Estamos em, tem um espaço aqui, mais ano. Ano é a variável aqui em cima. O que tem dentro dessa variável? O valor 2006. Porque ele recebeu aqui, ó. Ele recebeu 2006. Então, ele vai exibir. Estamos em 2006. Tá? Ah, mas é antigo esse material? É, mas não muda. Tá? Não muda. Isso aqui é o princípio básico do Java. Desde essa época aqui, antes disso, até agora, não mudou nada. É a mesma coisa que você escreve. Tá? Então, é isso que está fazendo aqui esse primeiro código Java aí. Bom, olha aqui outro. Mesma coisa do anterior. Agora é class, vetor. Coloquei o nome de vetor, o nome da classe.
que daí é um método Public Static Void Main, que é o método principal para poder executar, né, esse programa. Só que aqui agora mudou o objetivo desse programa aqui, ó. Mudou, tá? Aqui é um bloco de código que a gente vamos programar bastante coisa sobre isso daqui. Isso aqui, na verdade, eu só vou explicar por cima, que é o final da matéria lá que a gente vai estar trabalhando, é vetor, tá? Então eu crio o vetor. O que é um vetor? O vetor possibilita você armazenar um monte de registro, tá? Eu não vou entrar a fundo porque não vou salvar, não, porque a gente vai ver lá na frente isso. A gente tem que entender algumas coisas, mas só para ficar claro o que é, eu vou tentar mostrar aqui. Um vetor é isso, ó. Peraí. Ó, um vetor é isso. Eu vou fazer um exemplo aqui bem básico. Aí, isso daqui é um vetor, tá? Vetor. Tá, esse vetor, ele tem 3 posições, tá? 3 posições, o tamanho dele é 3 aqui, tá? Como assim, ó? Uma posição, segunda posição, terceira. Então, a gente faz assim, ó. O vetor é constituído dele mesmo e de posições. Então, ó, ele sempre começa de 0, 0, 1 e 2. Então, deixa eu aumentar só para explicar o que a gente está trabalhando. Nós vamos trabalhar com isso? Vamos. Nós vamos trabalhar bastante com o vetor lá na frente, tá? Não vai ser agora, não. Então, é isso, ó. Então, eu tenho posição aqui 0, posição 1, posição 2. E o que eu posso guardar dentro dele? O que eu quiser, tá? Então, aqui dentro são os elementos, tá? Eu vou fazer assim, ó. Elementos, tá? O que seriam esses elementos? Esses valores aqui dentro. Então, vou colocar assim. Por exemplo, eu quero armazenar valores numéricos aqui dentro. Então, eu poderia ter valores numéricos aqui dentro. Ó. Por exemplo, poderia ter aqui 100, aqui dentro dessa posição 200, e aqui dentro dessa posição, por exemplo, 5. Tá? Então, dentro da posição, dentro do vetor, tenho 3 posições, o tamanho dele. Tá? Tamanho é 3. Tá? Tamanho igual a 3. Tá? Então, tem 3 posições. Na primeira posição aqui, posição 0, eu guardei o valor 100 aqui dentro. Na posição 1, eu guardei o valor 200. Na posição 2, eu guardei o valor 5. Tá? Poderia ter de 1000, poderia ter um vetor de 100, poderia. Tá? Aqui é só um exemplo para que você entenda o que é um vetor. Na época de matemática de vocês, garanto que vocês viram isso daqui, vetores. Tá? Então, voltando aqui, ó, eu criei um vetor, instanciei ele, já a gente vai entender o que é isso, esse new, tá? Do tipo chamado vetor A. O vetor chama A. Dentro dele, eu coloquei um colchete. Então, toda vez que você vê um colchete, quer dizer que é um vetor do tipo inteiro, ou seja, ele só cabe números inteiros dentro dele. Então, a posição 0, foi o que eu desenhei aqui, ó, olhando aqui, vocês já estão entendendo. Ó. Posição 0, eu coloquei 50. Posição 1, coloquei 100. Posição 2, coloquei 150. Eu coloquei lá dentro os valores dele. Tá? O tamanho dele aqui é 3. Tá igual aqui, ó, tamanho 3. E fiz o quê? Percorri esse vetor mostrando para o usuário o que tem dentro dele. Como assim? Ó? Tamanho do vetor, exibi o tamanho dele aqui, 3, e fiz uma repetição, um laço de repetição, que a gente vai estudar isso lá na frente, tenha calma. Então ele vai ficar fazendo o quê? Ó? Vai executar e falar assim, posição 0, o que tem? Exibe 100. Posição 1, o que tem? 200, exibe 200. Posição 2, o que tem? Tem o número 5, exibe o 5. Acabou? Acabou. Então ele vai mostrar 100, 205 aqui para o usuário. Neste caso aqui, ele vai mostrar 50, 100, 150 aqui, ó. Vai ficar rodando até acabar. Tá? Não vamos precisar entrar em detalhes aqui não, porque a gente vai estudar isso lá na frente. Só para que vocês entendam o que está sendo feito. Professor? Sim. Mas os vetores só servem para colocar valores numéricos? Não. O vetor você determina o que você quer que ele coloque lá dentro. Por exemplo, neste caso aqui, ele é inteiro, só cabe o número.
Mas você pode colocar, por exemplo, criar um vetor para armazenar texto, né? Quando você abre o Word aqui, né? Quando você abre o Word, né? Quando você abre o Word e está digitando alguma coisa aqui, ó, quando está digitando alguma coisa, por trás, na verdade, dessas linhas aqui, você pode imaginar, por exemplo, um vetor. Ele está gravando caractere a caractere numa posição de vetor, tá? Que vai até no final da linha. Percebe que quando eu chego no final aqui, ó, ele vai descer para a próxima linha, certo? Então, só porque você entende, todo lugar está usando vetor. Então, você pode ser texto, número, para que fique mais fácil o exemplo. Então, você pode ter vetor para gravar o que você quiser, guardar, na verdade, o que você quiser. Tá? E aí, e aqui, professor? Bom, essas aqui são palavras reservadas. O que seria isso? O que seriam essas palavras reservadas? Palavras que são comandos do Java. Você não pode usar, por exemplo, para nome de pessoa. Você não pode usar, por exemplo, para nome de variável. Ah, eu quero uma variável chamado boolean. Não pode. Não pode. Ela é uma palavra reservada. Então, todas essas palavras que estão aqui, você não pode colocar nome nenhum para nada, a não ser para fazer comandos, né? Para executar comandos, para ser usado. Tá? Você não pode usar. Vamos supor que eu tenho uma variável que precisa variar para guardar um nome, né? E a pessoa chama Else. Eu não posso. Eu não posso colocar else. A variável, o nome recebe else. Não pode. São comandos do Java, palavras reservadas aqui, tá? E a gente vai trabalhar essas palavras? Vai. No cotidiano. Quase todas as aulas vamos trabalhar isso aqui, tá? E aqui, aí vem os tipos primitivos. O que é isso? Tipos que você pode declarar uma variável, tá? A gente está falando de variáveis, então aí, ó, perceba que eu tenho variáveis aí, os primitivos, que são o quê? As que já vêm, né? Já vêm pré-definidas, as básicas, vamos dizer assim. É as básicas, igual a cor, né? Tem a cor lá azul, vermelho, amarelo. Ah, o laranja não é cor primitivo. O rosa não é cor primitivo. Cinza, né? Vermelho, marsala, essas coisas aí, tudo não é cores primitivas. Então, é derivado das cores primitivas. A mesma coisa aqui das variáveis. Então, eu tenho a variável do tipo Boolean. Boolean. O que ela faz? Ela guarda verdadeiro ou falso. Né? São um tipo de variável, eu posso declarar ela lógica, chamado de lógica. Ela guarda ou é verdadeiro, true, verdadeiro é true, falso, né? Falso é false, certo? Então, é Boolean. E char, olha lá, char. Char foi o que eu acabei de dar um exemplo aqui, ó. São essas letrinhas aqui, os caracteres, tá? Para ficar mais fácil, vocês entenderem, tudo que tem no teclado aí, olha para o teu teclado aí, tudo que tem no teclado é um caractere, né? A, letra B, letra C, o número 1 pode ser um caractere, número 2, então, vai ficar mais um char, é um caractere, char de caractere, tá? Ele ocupa 16 bits, tá? Da memória. Isso aqui é memória, o tamanho dele. Cada caractere, cada letrinha ocupa 16 bits de memória, da memória do computador. Eu também tenho o tipo byte, que é de menor, ó, 8 bits. Mas por que tem esse cara aqui? Dependendo do que você for programar, por exemplo, se você for programar para um celular, hoje em dia tudo bem que o celular já é potente, né? Mas vamos imaginar, né, que você tem um celular bem fraquinho lá no começo de tudo, quando começou a surgir o celular. A memória celular não tem muito espaço igual ao computador, então você trabalhava com tipos primitivos menores, 8 bits, menor que 16 bits, tá? Faz a mesma coisa, tá? Em questão numérica, tá? Tô falando de números aqui agora, números. Aí eu tenho short, que é um pouquinho maior. Int, que é o que a gente está usando, que é o que a gente mais usa, é o int, que é 32 bits. Nos computadores, 32 bits surgiu, né, variável do tipo int, né? Olha o tamanho que ela armazena, né? Total, que é da biblioteca integer. Integer. Depois eu tenho o long, que é um pouquinho maior, ó, 64 bits, computadores 64 bits, que armazena um número maior, né?
tá? Consegue armazenar mais, a memória consegue armazenar mais espaço. É da biblioteca long. Float, aí já trabalha com o quê? Com números decimais, né? Vamos dizer assim, números monetários. R$10, R$10,50. Então você trabalha com float, né? Fracionário, tá? E o double é uma melhoria, capacidade maior do float, tá? Então o double é 64 bits e o float 32. Consegue colocar um número maior dentro dela, né? E a variável void, que se vocês não se recordam aqui atrás, eu até mostrei, ó, void, ó, a palavra void, quer dizer o quê? Não retorna nada. Quando você tem um método, você quer fazer um código que não retorna nada, você coloca ele como void. Como assim? Como isso? Por exemplo, você quer que executa teu programa e mais nada, não faça mais nada, só executa e mostra o resultado para mim, de uma soma, por exemplo. Somei dois valores e mostra o resultado para mim. Você usa o método void, tá? Lá na frente a gente vai entender melhor todos esses conceitos na prática, tá? Estou falando a teoria aqui para que você entenda quando começar a escrever e chegar lá na prática e falar, ó, aqui é variável tipo int, aqui é variável, vou criar uma variável tipo float, tipo double, aqui é um método tipo void. Então vocês já vão entender. Ah, eu tenho que criar uma variável para falar se, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui de ganhou na Mega Sena ou não? Sim. Então, verdadeiro ou falso? Então, true. Não, não ganhei. Falso. É um exemplo básico aí. Você é maior de idade? Sim ou não? Tá? Então, eu posso usar o boolean aqui. Se você digitar sim, verdadeiro. Se digitar falso, né? Não é. É um exemplo básico aí. E aqui tem alguns tipos, ó, como você escreve, como você declara uma variável. Ó, variável C do tipo char. Recebe o quê? A. Detalhe. Você pode usar aspas simples também aqui, apóstolos, tá? Apóstolos não, perdão, aspas simples para você colocar uma palavra A. Nesse caso que eu mostrei aqui, ó. Entendeu? Poderia ser assim, ó. Ó. Um exemplo, tá? Então, poderia assim, a variável recebe P, né? Então, a variável recebe o caractere P. A outra variável recebe o caractere R, a outra o, e assim por diante, tá? Bom, aqui a gente não precisa entrar a fundo, porque a gente vai trabalhar depois aqui na prática. E os operadores, que é importante. E os operadores? O que seriam esses operadores? Mais, menos, barra, asterisco. Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho isso daqui. Bom, olhando o teclado aí, você já consegue, no seu computador, já consegue identificar bastante coisa aqui, né? O mais é para adição, o tracinho aí que a gente fala, o if aí é o menos, subtração, a barra para divisão, tá? Quando você coloca a barra no programação é para dividir alguma coisa, igual no teclado numérico. O asterisco, multiplicação, né? Esse aqui é fácil de identificar. Agora, vamos entender daqui para frente, tá? Vamos lá. Um igual quer dizer o quê? Quando você tem um igual só, tá? Quer dizer assim, ó, vou tentar fazer um exemplo aqui para que vocês entendam o que eu estou dizendo, tá? Na programação, né, o operador igual, o que seria isso? Ele quer dizer o quê? Por exemplo, vamos lá. A é igual a B. Será que é isso? O que isso está fazendo? Vou colocar assim para que você entenda. O resultado disso quer dizer o quê? Que o valor A, ó, que o valor A está recebendo o valor B, tá? Então, quer dizer isso, ó. Quer dizer isso. Então, o igual é para receber, tá? Recebe, atribuir, tá? Um igual só, tá? Isso aqui é um exemplo clássico. Tem que entender, isso aqui é o básico, básico do básico. Deixa eu diminuir a fonte mais um pouco aqui, tá muito grande. Tá? Então, ó, ele quer dizer o quê? O A recebe o valor de B, recebe B. E aí, e se fosse o contrário, ela fosse assim, ó, A
igual, igual, B. O que quer dizer isso? Quer dizer isso? Né? Deixa eu colocar aqui. Quer dizer que são iguais. Está perguntando assim, ó. Quer dizer... Vou colocar assim, ó. Está perguntando que são iguais. Ou seja, igual, igual quer dizer que é igual. Então, está perguntando aqui, ó, A igual a B. Tá? Nesse caso aqui nosso. Eu não quero dizer que está uma pergunta em si, né? Mas ele está fazendo isso, tá? A igual a B, né? E aqui A recebe B. Então aqui atribui o valor e aqui não. Aqui quer dizer que é igual. Então, dois iguais quer dizer que são iguais, tá? Um igual quer dizer que é para receber. São comandos do Java, do C++, e assim por diante, tá? E esses outros aqui? Bom, aqui vem da matemática. Sinal de menor, né? Ou seja, vamos mudar aqui. A é menor que B. Tá? A é menor que B. Ou pode ser assim também. A é menor ou igual a B. Tá? Que são exemplos básicos. É isso que ele está dizendo. Tá? Quando eu quiser fazer isso no programa, eu vou ter que entender isso. Então pode ser assim, ó. A menor ou igual B. Porque na frente fica mais fácil, tá? E aí? Ou também pode ser assim, A, né, maior que B. Deixa eu pôr um tracinho aqui, vai ficar mais fácil para vocês não se confundirem. Tá? Então, A maior que B, mas também pode ser A é maior ou igual a B. Ok? Tá? Então é isso. E o E comercial ali? Tá? E comercial. E comercial. O que seria isso? Tá? Quer dizer que A e E, é um E mesmo, E, B, né? Posso colocar aqui, resultado, são caracteres. Tá? Posso colocar assim também, só para a gente entender. Então, o E aqui é o E comercial, significa isso. E. Né? Tem etc. aqui não existe, tá? Esse aqui TC aqui tem mais comandos, mas os principais estão aqui, tá? E se eu quiser, por exemplo, falar que são diferentes, perdão, ou, o que seria aqui? A é simbolizado pelo pipe, assim, ó. B quer dizer que ou, tá? Então aqui, ó, vou colocar E, quer dizer E, e aqui ou, tá? Pode ser também encontrado por aí assim, ó, A, AND, E, B. Ah, desculpa, é aqui, ó. Esse cara aqui, deixa eu colocar assim, fica mais fácil, tá? Pode ser encontrado por aí assim, ó, AND, tá? Que é a mesma coisa, é E em inglês, tá? E aqui embaixo, o pipe também pode ser encontrado assim, em algumas linguagens mais antigas, assim, ó. A, em vez de colocar pipe, é OR em inglês, OR, B, que também é a mesma coisa, é ou, tá? Então você pode encontrar OR ou pipe. O que é esse pipe? É a tecla perto do Ctrl aí do seu teclado. Perto do teclado aí, Ctrl, da barra do tecla Ctrl, tem uma barra em pé aí. Ou pode ser END, tá? Que é a mesma coisa, tá? Por que tem essas duas, né, esses dois tipos? Porque as linguagens mais antigas usavam END e OR, tá? Usava END e OR. Agora, no Java, eles colocaram pipe e E comercial aqui. Mas faz a mesma coisa, tá? E tem umas exceções aqui que eu não vou falar agora, porque a gente já acabei até explanando aí, tá? Bom, aqui eu falei que é igual, né? E se for diferente, eu quero colocar diferente, tinha esquecido aqui, ó.
quero saber se é diferente. A é diferente de B, por exemplo? É um exemplo. A é diferente de B? Qual o comando que eu uso? Eu uso assim, ó, exclamação igual. Esse cara aqui, esse comando, quer dizer que é diferente. Diferente. Tá? Tá perguntando se é diferente. Tá? Opa, escrevi errado. Diferente. Tá? Tá perguntando se é diferente. Tá? Então, aqui, ó. Diferente. Tá ok? Mas isso aí vai ficar no cotidiano, vocês vão acabar acostumando com esses comandos. A gente vai usar quase todas as aulas. E aqui tem os operadores básicos, continuando. Ponto final aqui, referencia o método ou atributo de um código, de um objeto. O vírgula quer dizer um separador de identificadores. Ponto e vírgula quer dizer que acabou o comando. Separador de declaração de comando. Né? Vamos voltar lá para que vocês entendam. Ó. Olha aqui, ó. Ponto e vírgula. Ó. Vamos lá. Se a gente acha aqui, ó, ponto e vírgula. Ponto. Tá vendo? Ponto. Vamos ver se tem uma vírgula aqui. Não lembro se tem. Aqui não tem vírgula, mas bem difícil de não ter. Não tem. Olha o sinal de menor. Tá vendo? Tudo que eu falei. Sinal de igual quer dizer que recebe. I recebe 0. Tá? I mais, quer dizer, soma 1 mais 1 mais 1 mais 1 e assim por diante. Então, você consegue entender já que faz sentido, ó, ponto aqui também, tá? Então, o que é isso? São esses comandos básicos aqui, ó. Ponto, separador de identificadores, ó, perdão, vírgula, ponto, referência de método, separador de declaração de comando, cochê, declaração de matrizes, né, e vetores, que eu acabei de falar, ó, cochete, vocês já viram. Chave, eu falei também, ó, separador de bloco, de escopo, né? Início, ó, abre chave, fecha chave. Já falei também, mostrei para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Abre uma chave, fecha a chave. Abre outra chave, fecha aqui. Ó. O for é uma repetição, ó. Perceba que ele tem uma chave e fecha a chave, tá? A gente vai fazer isso tudo na prática. E o parênteses quer dizer o quê? Parâmetro, quando eu quero passar um parâmetro, né? Por exemplo, eu quero validar um CPF. Eu digito o CPF lá no comando, digite o CPF para validar. Eu digito meu CPF, aperto um botão, por exemplo, ele vai chamar um método, uma classe, lá, um comando, e vai passar o seu CPF para o parâmetro, tá? Como assim? Ó? Vou mostrar aqui. Olha aqui, ó. Nesse caso eu tenho aqui, ó, eu passo uma string, né, uma variável arg, que é um vetor do tipo string aqui dentro. Tá? Eu tô passando por parâmetro, tá? É isso que quer dizer lá. E no caso aqui, printline, system.out.println, eu passei por parâmetro aqui, ó, tudo isso. Tá? Tudo que está dentro do parâmetro, eu passei o texto, tamanho do vetor, igual, concatenei ao mais aqui. Quem que é o A aqui? A é o vetor, ó, A do tipo inteiro, ó, colchete aqui, ó, é um vetor, matriz, é um vetor aqui, ó, A, ponto, lente. Lente é o que em inglês? Tamanho. Então, ele vai mostrar o tamanho. Qual é o tamanho desse vetor? 3. Ele tem 3 tamanhos. O tamanho desse vetor é 3. Ó. Posição 0, 1 e 2. Tá? Nesse exemplo aqui, para que vocês entendam o que eu estou falando. Aqui tem os aritméticos, que eu já falei. Né? Divisão, a barra, subtração, adição. O resto da divisão. Né? Por exemplo, 5 dividido por 2. Dá 2,5. Então, ele pega o resto da divisão, dá o 5. Tá? Resto da divisão. Como é que eu faço? Eu escrevo assim, ó, x recebe y, né, resto da divisão por 5. Tá? Então, é assim que a gente faz. Esses outros aqui, ó, mais igual, menos igual, a gente vai deixar trabalhar mais para frente. Por enquanto, nós vamos trabalhar só isso aqui, ó. Mais nada. Só esses aqui, tá? Os aritméticos. Tá? Os relacionais, já falei, né, ó. Diferente, tá aí, ó. Igual, é que tá com espaço, mas tem que tirar, esqueci de tirar lá que eu digitei, tá? Maior, menor igual, tá aqui o exemplo, já falei. Oi. Pode voltar só um pouquinho? Eu não entendi o que significa aquele mais. O mais é para incrementar. Por exemplo, deixa eu tentar mostrar aqui de uma forma. Vamos supor que eu tenho uma variável int, deixa
eu colocar em minúsculo, ó, int x, ponto e vírgula. Então, eu declarei a variável aí, x, do tipo inteiro, tá? E aí, o que acontece? O que é esse mais mais? Então, vamos lá. Então, aqui em cima eu falo assim, ó, x, né, vai receber igual a zero. Então, ó, eu declarei a variável x do tipo int inteiro, recebe zero. Deixa eu aumentar aqui, está muito pequeno. Tá? Recebe zero. E aí? Logo abaixo eu faço assim, ó, x mais mais. Qual seria o resultado dessa linha? Lembrando que aqui ó, ele vai ler a primeira linha, acabou. Por que acabou? Por que ele não vai mais ler essa linha? Ele vem. O que ele encontrou? Ponto e vírgula. Então ele quer dizer, parou, acabou esse comando. Aí ele desce para a próxima linha de baixo. Vem. Opa, tem um ponto e vírgula. Parou, desce para a linha de baixo. E essa linha de baixo aqui, qual seria o resultado? Se x mais mais, o que quer dizer? Incrementa o valor. Ou seja, quanto que vale aqui nessa linha x? Zero. Prof, é Quando você- sempre mais um que adiciona? Sim. Ah, tá. Dá para fazer mais, mas sempre um. Então, int x recebe zero, tá? Na próxima linha, x mais mais, x vai valer 1. Então, o resultado aqui embaixo seria 1. Tá? E aqui tem um menos, que vai tirar, e assim por diante. Tá? É isso. Mais na frente a gente vai trabalhar mais com isso. Entendi, professor. Obrigada. Tá bom. Bom, e os operadores lógicos? Acabei de falar, ó, OR é o pipe, AND é o E, exclamação, not, negação, não. E esse cara aqui a gente não vai mexer agora, tá? Esse aqui é uma nova forma de você... Tudo que tá aqui, ó, interrogação, 2 pontos, quer dizer que é um if, uma pergunta. Se for verdadeiro, faz, se não... Quer dizer que tudo isso aqui, ó. Ou seja, ó, x recebe y. Se y for maior que 3, recebe 5. Se não, ponto, 2 pontos aqui, 6. Mas isso aqui a gente não vai trabalhar com ele. Vai trabalhar só com esses 3 aqui de cima. Tá? Por enquanto, não. Né? Não vamos trabalhar. Aqui, ó. X é maior que Y. Beleza. Tá perguntando. Mas como eu coloquei a exclamação antes, eu quero saber não. X não é maior que Y. Eu quero a negação. Se X for maior que Y, ele vai mostrar o contrário. Se X não for maior que Y, ele vai mostrar o contrário. Então, eu estou negando aqui, ó. Tá? X é maior que Y e Z é menor que 4, né? Estou usando E. E aqui, X é maior que Y ou, pipe, X é maior ou igual a 6. Ou, tá? São perguntas que a gente vai ter que trabalhar. Por isso que eu estou pedindo depois vocês estudar bastante isso aqui, que vocês vão precisar e muito, até o final do semestre. E, se essa matéria tiver sequência, vocês vão precisar disso aqui a todo tempo. Os binários, eu não vou trabalhar, a gente não vai trabalhar, mas é aquilo que eu falei. Se você quiser programar para baixo nível, né? Trabalhar em binários, são esses comandos aqui. Como assim? Fazer um driver, quando eu falei nas aulas, um drive de vídeo, de áudio, para sair áudio, assim por diante, né? Então você pode trabalhar com esses operadores. A gente não vai trabalhar com isso. Aqui operadores de procedência. Não muda nada da matemática, né? Qual que é a procedência? O que está dentro de parênteses, adição, subtração, multiplicação. As ordens aqui não mudam. É igual da matemática. Tá? Aqui, ó. Int x recebe toda essa expressão aqui, ó. Tudo isso. Tá? Então, só para que vocês entendam que não muda nada quando a gente for trabalhar com cálculos aqui dentro. Bom, esse de coesão a gente não precisa, tá? Depois eu vou explicar na prática, senão vai confundir um pouquinho vocês aí. Vou pular ele. Bom, e aí? Chegamos naquele exercício que eu demonstrei para vocês, tá? Chegamos naquele exercício aqui da gasolina lá, que eu falei calcular na última aula, tá? E aí? Então agora,
para que não fica só explicando teoria, eu vou pausar, né? Pausar aqui a teoria, tá? Deixa eu fechar tudo isso. Deixa eu fechar isso. E a gente vai abrir o NetBeans. Quem não tiver instalado aí, depois eu vou ajudar aí a instalação. Vou demonstrar como instalar o NetBeans. Então eu vou startar o NetBeans aqui. E agora eu vou mostrar um pouquinho lá desse exercício na prática. A gente já fez ele na última aula, já mostrei ele na última aula, mas agora eu vou explanar um pouquinho o mesmo. Não, escreva um programa que calcule quantos quilômetros um carro pode percorrer com a gasolina que possui no tanque e o custo por 100 quilômetros rodado. Deve ser conhecido a capacidade do tanque em litros de um veículo, ou seja, eu tenho que informar a capacidade do tanque do carro, o consumo de combustível em quilômetro-litro, quanto que ele faz com um litro de combustível, quantos quilômetros ele percorre com um litro de combustível, e o preço da gasolina, tá? Então é isso que eu tenho que informar aí para o algoritmo poder calcular isso para a gente. Então, ó, ao carregar aqui o NetBeans, né, para quem já tem instalado, eu vou explicar um pouquinho aqui os conceitos aqui. Bom, primeiramente, ele vai abrir essa tela de boas-vindas. Se você não quiser que essa tela aqui apareça, você pode vir aqui desmarcar essa opção aqui. Eu vou dar um zoom aqui para ficar mais fácil a visualização. Ó, se eu desmarcar isso aqui, ele não vai mais aparecer essa telinha. Eu não gosto particularmente, mas fica a critério. Por quê? Se eu quiser instalar alguns plugins, alguma atualização, ó, eu venho aqui, ó, clico nele e vou direto. Tá? Ó, download, ó. O que tem instalado no meu NetBeans? Você consegue visualizar, ó. Eu tenho isso aqui instalado. Ah, eu quero programar em Python. Então eu instalo Python aqui dentro do NetBeans e programo também. Ah, preciso checar a atualização. Tem alguma atualização? Eu posso clicar aqui em Update, checar, e me mostrar, ó, precisa atualizar o seu Java, a biblioteca de data, por exemplo. Você vai e atualiza. Mas ele te avisa também quando precisar. Os plugins instalados, tá aqui, ó. Olha o tanto de plugin que tem instalado. Plugin as bibliotecas, né? Você poder desenvolver aí, ó. E ele mostra de onde que é. Você clica em GitHub, ó. Quero usar o GitHub aqui. Também tenho. Tá? Então, eu não gosto de tirar. Mas fica com vontade, eu deixo marcado. Por quê? Porque ele abre essa tela, eu posso vir aqui, ó. Start Page, ó, o xizinho, fechar ela. Pronto. Só isso. No de vocês aí, quem não fez nenhum programa, não tem nada aqui. O meu já tem, porque já dei aula no NetBeans. Tá? Eu vou explicar um pouquinho sobre a ferramenta. Bom, aqui vocês percebem que tem project. Então, todos os projetos, todos os algoritmos, todos os programas que vocês fizerem, vai ficar aqui, ó. Perceba que tem uma xícarazinha. Por que uma xícara? De café. O Java, café, né? O simboliza ele é uma xícara. Lá no meu slide lá, né? Percebo que no primeiro slide, deixa eu tirar o zoom, eu coloquei, né? Ó, o símbolo do Java é uma xícara, ó, Java. Tá? Então, ele simboliza pela uma xícara de café. Deixa eu voltar de novo lá no exercício. Eu esqueci qual que era. 39. Então, vamos lá. Então, nesse caso aqui tem uma xícara. Bom, e aí? Aqui estão os... Oi. A gente vai ter que baixar plugin, então, antes de fazer? Não precisa baixar nada. Não precisa baixar nenhum plugin, não. Tá? Só instalar o NetBeans, ele já vem com o que a gente vai usar já. Tá. Bom, aqui, ó. Project, Files, Serviços. Tá? O que é isso aqui? Eu vou explicar um pouquinho para vocês. Project é o seu projeto em si, que você fez aqui. De vocês vai estar em branco. Não tem nenhum, se não tiver nenhum, está em branco. Files são os arquivos que compõem esses projetos. Tá? O maisinho aqui, ó, são os arquivos que compõem esse projeto. Servers são serviços. Por exemplo, eu quero usar banco de dados, drivers. Não é nosso caso, mas MySQL, Oracle, PostgreSQL, posso usar banco de dados. A gente não vai usar. Aqui, Maven são serviços disponíveis para a gente programar, mas aqui são programação mais avançada. No nosso caso aqui é o básico, então a gente não vai usar essa aba aqui de serviço. Nós vamos
simplificando, usar sempre a aba Project aqui, ó, Projeto, tá? E aqui, professor, quando eu clico no arquivo desse, por exemplo, ó, uma pasta, vou abrir um arquivo aqui só para a gente ver, ó, ele vai dando a árvore aqui. Se eu clicar aqui, ó, 2 cliques, ele vai aparecer aqui, ele mostra para mim aqui, ó, aguarde uma árvore aqui, o Navigator, onde você está, ó. Você está dentro do projeto TP, a pastinha de visores está no projeto aqui dentro, tá? É só isso. Bom, e aí? E agora? Bom, nós temos esse projeto aqui, gasolina, né? O que eu vou fazer? Eu vou refazer esse projeto aqui com vocês, tá? Que é aquele exercício que a gente estava falando. Então, como é que eu crio um projeto novo? Percebo que tem uns atalhos aqui em cima, mas aqui em File também é a mesma coisa, tá? Bom, vamos entender. Se eu quiser abrir um projeto já existente, eu já tenho um programa lá, uma pastinha do meu projeto, eu quero abrir aqui no NetBeans. Eu clico nesse cara aqui, ó, nesse ícone, Open Project, abrir projeto. Clicou, ou pode vir aqui em File também. Então, ó, ele já vai abrir onde você quer. Ah, tá na minha área de trabalho, né? Ah, tá nos meus arquivos recentes, documento, neste computador. Você vai escolher, perdão, você vai procurar onde está o seu projeto e mandar abrir, tá? Ele vai abrir para você, tá? Lembrando que aqui também tem, ó, Open Project, tá? Os últimos projetos ele fica aqui, ó, gasolina, fechado, fechado. Se quiser fechar, você pode fechar também. Mas no nosso caso aqui, a gente vai criar um projeto novo, do zero. Então, como é que eu vou fazer? Vou vir aqui em File, New Project. Tem duas opções, ó. Eu tenho esse ícone aqui, ó, branquinho, New File, e também New Project. New File é para você criar um arquivo novo, tá? Tá? Se quiser um arquivo novo. A gente não vai usar ele agora, a gente vai usar um projeto mesmo. Já vou acostumar vocês a programar em projetos. O que é projeto? Organização, tem uma pasta, dentro dela tem o seu código organizado e assim por diante. Tá? São para fazer programas mais robustos, mas a gente pode trabalhar simples com ele mesmo. Então, você vai clicar aqui nessa pasta, ele vai abrir essa tela, tá? Ele vai abrir essa tela. Percebam que os plugins instalados principais que já vem com ele, ó, tem a opção para você programar PHP, uma linguagem para web, HTML, fazer web também, JavaScript, tá? Tem aqui as versões. E no nosso caso aqui tem o Java End. Se você clicar no mais aqui, ele tem várias opções. Olha o que eu falei, ó. Java FX, que é o desktop, Java Web, ó, Java Enterprise, tá? Então você pode. A gente vai trabalhar sempre aqui nas nossas aulas com essa versão aqui, ó, Java End. E qual projeto que eu vou? Qual categoria? A gente vai trabalhar com essa categoria. E qual projeto? A primeira aqui, ó, Java Application. Perceba que é um cafezinho, a xícara, igual tá aqui nos projetos, ó, tá? Então a gente vai trabalhar Java Application, tá? E vai dar um avançar, Nest. Aqui, ele pergunta para você, qual é o nome do seu projeto? Então, vou fazer o gasolina novamente, eu vou colocar assim, ó, ICC, para ficar mais fácil, tracinho, gasolina. Posso colocar o nome que vocês quiserem aí, eu vou colocar tudo junto aqui para ficar... Prof. Oi. O meu, a xicrinha aqui tá tudo, na verdade, todos os símbolos estão cinza. E tipo, quando clica, né, vai para Next, não aparece essa opção aí de nomear. Bom, então vamos entender. Vamos cancelar aqui e vou voltar novamente. Então, vamos lá. Vou clicar aqui em New Projeto, escolher End, né? Java, categoria aqui, essa categoria. Vou clicar aqui Java Application. Nesse momento aqui avançando, ele não aparece essa tela? Não. É porque agora eu acabei de ler, tá falando que precisa ser ativado o Java SE. Então, tem que ativar o Java SE, tá? Ele tem a opção de ativar, não tem? Tá. Tem um NB, Java, C, Java. Tem que ativar esse outro também? Tem que ativar. Tá. Então, vocês vão ativar todos eles, tá? Então, voltando aqui, eu vou criar aqui nessa parte aqui o nome do projeto. Então, vamos lá, vou chamar ICC1, underline,
chamar de gasolina, tá? Pode ser qualquer nome. Aí aqui, ó, projeto locação, onde você quer salvar esse projeto? Onde você quer salvar? Eu vou colocar em browse e vou escolher aí, ó, tá? Vou voltar aqui, Unesp, aulas, engenharia ambiental, cadê? Códigos-fonte, vou pôr aqui dentro, abrir. Pronto, você escolhe onde você quer salvar o seu arquivo, o seu projeto. Depois disso, é só finalizar aqui, ó, finish. Ele vai demorar um pouquinho, ele vai criar esse programa para a gente, esse projeto. Olha lá. Criou projeto. Vamos entender o que é esse projeto aqui. Espera só um pouquinho. Olha só. Ele criou esse projeto para a gente aqui, tá? Dentro dele, ó, ele cria essas pastas que é os pacotes. Search pacote. Tá? É automático isso aqui, a gente não precisa se preocupar. E percebam que ele cria aqui uma classe que eu falei Java lá, ó. Contém main class, que a gente estava discutindo lá no slide. Como ele é compilado, como ele é executado. Tá? Então ele tem aqui, ó, ICC1 gasolina, ICC1 gasolina.java. Tá? Que nada mais é que esse arquivo inteiro aqui que vocês estão vendo. Esse arquivo aqui inteiro. Tá? Nada mais é que isso daqui. Ok? Então, ó, se eu fechar aqui, ó, fechei. Não tem nada. Eu posso dar 2 cliques aqui nesse arquivo, ó, ele abre novamente. Tá? Eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Tá? Então, é aqui que a gente vai programar daqui para frente. As aulas vai ser assim. Tá? E aí, o que quer dizer esse monte de linha aí, escrita aí? Eu vou explicar aqui agora para vocês. Bom, primeiramente, quando você cria uma classe, né? Como que chama essa classe? ICC1 underline gasolina. Public class, tá aqui, ó. Esses caras que estão em cinza aqui são comentários, tá? Essas letras aqui, esses textos aqui são comentários. Eu preciso dele? Não. Posso deixar? Pode também, fica a critério de vocês, tá? Eu particularmente venho aqui, deleto, não vou usar. Esse outro comentário é o autor, é a máquina que criou. Quem que é a máquina? No meu caso aqui, o autor é o RRSec, não coube aqui. Tá? Cada um do seu vai ter o seu aí. Tá? Preciso dele também? Não. Preciso desse método aqui, tá falando, tá explicando para vocês os argumentos também? Não. Então eu tiro. Lembrando, você não é obrigado a tirar. Tira se você quiser. Bom, e aí? Né? Vamos entender. Tá vendo que a letra está muito pequena, não estou enxergando. Eu posso aumentar, dar um zoom nessa letra? Pode. Você segura no seu teclado o Alt, a tecla Alt, e rola a bolinha do mouse, ó, para diminuir e aumentar a fonte. Tá? Você pode clicar aí com o mouse e rolar a bolinha, ele aumenta aí. E aí, agora? Primeira linha que tem aqui, ó. Aqui é o número da linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos lá. Primeira linha, ele está falando aqui que tem um pacote, pacote ICC gasolina. Ou seja, que esse algoritmo aqui, esse arquivo aqui, ele está dentro desse pacote. Esse pacote está aqui, ó. Esse mesmo cara aqui, ó. Esse aqui é o pacote, tá? Não pode apagar, senão dá erro. E aqui abaixo? Aqui é a classe que ele criou, classe Java. Tá, ó. Public class e o nome da classe. Tá? Classe Java. Como que ela chama? ICC1 underline gasolina. É o mesmo cara aqui, ó, mesmo nome, ó. Tá aqui. Lembrando que eu posso abrir mais de um aqui dentro. Não tem problema, daqui a pouco vocês vão ver. E dentro dessa classe, ele cria por padrão o método principal. Ó a chave aqui, ó. Se eu quiser saber qual chave que abre e fecha, eu clico nela e fica amarelinha, ó. Então aqui tá abrindo a chave e aqui tá fechando. Olha esse caso aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Tá abrindo aqui, essa chave tá fechando aqui, ó. Tá? Pra você não se perder. Bom, e aí? Public, tem esse cara aqui, ó. Public Static Void Main. Eu já comentei sobre ele. É um método chamado main. Poderia colocar outro nome aqui? Poderia. Né? Main quer dizer o método principal do seu programa. É ele que vai executar quando você rodar o teu programa. Ele é do tipo void. O que o void faz? Eu falei, não retorna nada. Tipo void não retorna nada. E também é do tipo static.
né? Ou seja, estático, ele não muda, igual o valor de π. Qual é o valor de π? 3,14, não muda, é constante, né? E também estou dizendo que esse método é público, é público, tá? Tá? Então eu estou só explicando o que está escrito aqui. Mais importante para a gente agora é saber como manusear, como usar isso daqui. Por exemplo, ele está falando aqui, ó, todo código, aplicação, lógica aqui. Então você vai digitar aqui dentro, tá? Todo código a gente vai colocar, a gente vai programar tudo aqui dentro, tá? A princípio. Então eu posso apagar isso? Posso, tá? Posso dar enter para quebrar a linha? Posso. Então é aqui dentro que a gente vai programar, tá? Nós vamos programar aqui dentro, ok? Então seria assim, ó, por exemplo, né? Eu quero colocar aqui, ó, olá mundo. Então vamos lá. Ó, depois eu vou explicar um macete aqui, ó. System, olha lá. System out print line, que eu vou ensinar como fazer isso. E vou colocar assim, ó. Olá mundo. Opa. Olá mundo. Pronto. Olá mundo. Tá aí, ó. Escrevi. Para executar esse programa, para testar ele, vamos testar, está pronto. Eu posso vir aqui em cima, ó, nesse playzinho verde aqui, ó, e clicar assim para executar, ó, Home Project, executa ou F6. Cliquei nele, ele está executando o projeto. Essa execução, a partir do momento que eu cliquei aqui, é aquele slide que eu mostrei lá, que ele faz a máquina virtual, execução, cria class, bytecode, interpreta e resolve. Muito rápido, tá? E ele resolveu aqui para mim o resultado, ó. Run, olá, mundo. Então ele exibiu esse texto aqui para mim, ó. Olá, mundo. Tá? Lembrando que está aqui embaixo, ó. Output, saída. Você pode visualizar aqui o retorno. É aqui que você vai ver o resultado funcionando. Se funcionou, se deu erro ou não. Build sucesso, ou seja, ele demorou 2 segundos para executar. Executou e mostrou para mim, deu tudo certo, não tem erro nenhum. Tudo bem, até então? Bom, então vamos continuar aqui então. Então, ó, eu vou rodar aqui, eu vou aumentar aqui, ó, Alt, rola a bolinha do mouse para dar um zoom. Então, essa linha aqui, o que tá fazendo, System? Vou ensinar vocês agora a programar de uma forma correta. Vou apagar. Bom, existe um comando aqui no NetBeans, na maioria dos programas IDE, para programar, né? Programas para que você possa desenvolver sites, desenvolver programas, tem um cara chamado Ctrl Espaço. Ou seja, você pode apertar Ctrl e espaço junto, ó, aperta junto, ele habilita aí as bibliotecas para que você possa usar. O que você quer fazer? Te mostra aqui, ó, quais as opções, que comandos você quer usar aqui, ó. Que comando você quer usar? Tá? Repetindo. Ctrl espaço. Segura o Ctrl e aperta barra de espaço, ele aparece. Eu gosto de programar assim, ó. Como eu quero escrever System Out Print Line, então eu coloco assim, ó. S. Lembrando, em Java, letra maiúscula e minúscula é diferente. Tá? O S maiúsculo e o S minúsculo aqui é diferente do Java. Cuidado. Então, quando você vai trabalhar com biblioteca, com classe, objetos, sempre vai ser letra maiúscula. Sempre. Tá? Sempre. Percebam aqui, ó, que tá tudo minúsculo, ó. Public, static, olha aqui o string. Tá maiúsculo, ó. Por que tá maiúsculo? Porque é uma biblioteca de texto. String é texto, tá? Então tá com uma biblioteca de texto aqui, ó. String é texto. Então, quando você coloca uma letra maiúscula, quer dizer que é uma biblioteca que está acessando, tá? Você está executando uma biblioteca. Então, ó, nosso caso, eu preciso escrever system.out.println, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, colocar S maiúsculo, e aí o macete? Eu segui o Ctrl e aperto espaço. O que acontece?
ele vai me dar todas as possibilidades que eu tenho, né? Todas as bibliotecas, todos os comandos que começam aí com a letra S, ó. Ó, tudo com a letra S. Quem que eu quero? Eu posso vir com o mouse aqui, ou com a flechinha do teclado, ó, e ele vai explicando para mim o que que faz, ó, aqui em cima. Você pode visualizar aqui em cima, ó. Tá? Então, ó, system.out.println. É só eu escolher ele, dar 2 cliques, olha lá, ele escreve para mim todo o código. Mas eu poderia fazer isso passo a passo? Poderia. Quer ver, ó? Eu vou fazer de propósito, passo a passo, ó. System. Vou escolher só a palavra system, ó. Pronto. Ponto. Olha só, a partir do momento agora que eu colocar um ponto, ó. Ponto. Tá vendo? Ele te mostra quais são as possibilidades que eu tenho para inserir aqui depois do system, né? O que eu tenho depois do system? Eu posso colocar set out, set line, set erro, nano time. Então ele aparece para você. No nosso caso, eu quero pôr o out aqui, ó, saída. Out é saída. Ele explica aqui em cima para você o que que é. Dou 2 cliques. Olha lá, out. Perceba que essa linha vermelha aqui, ó, quer dizer que está dando um erro o seu código. Não terminei ainda, está com erro mesmo. Ó. Olha lá, erro. Está pedindo ponto e vírgula no final. Então, ó, system.out, aí eu vou apertar o ponto, ó, ponto. Professor, Oi. aparece lá abreviação. O que significa? Que pode escrever do outro jeito ou não? Não. Tá? Ele só mostra a abreviação aqui, ele mostra para você o que que ele faz, mas é dessa forma que a gente escreve. É essa a pergunta? Aham. Tá? Então, ó, fica tranquilo que esses comandos aqui a gente vai usar toda a aula. Toda aula vai ter esse comando, não vai ter como fugir. Então, ó, system.out. Aí ele pergunta, o que que você quer pôr aqui na frente? Ó, vamos procurar aqui embaixo, nas bibliotecas, o que que eu posso pôr? Push, flush, format, close. Não. Eu quero o quê? O printline, ó. Tem printf, já vou explicar. Printf é do C, C++. Print, mas o que é esse printline? Já vou explicar. Vou escolher ele, ó. Printline. Pronto, ó. Ele preencheu, acabou o erro, ó. Ele colocou um ponto e vírgula aqui porque finalizou o comando. E aqui dentro? Eu posso dar um contra-espaço aqui dentro, ó. Olha lá. Ele vai mostrar o que eu posso colocar aqui dentro de argumento, ó. Olha o tanto de biblioteca, ó. Tá? Eu posso colocar tudo isso de biblioteca. No nosso caso aqui, eu vou exibir só um texto. No lá mundo lá. Então eu vou colocar entre aspas duplas, ó. Tem que ser, quando for tratar de texto, tem que colocar entre aspas duplas. Não pode esquecer disso. Ah, é texto? É, aspas duplas. Não pode esquecer. Tá? Então, ó, aspas duplas, eu vou colocar aqui, ó, olá, mundo. Tá? Olá, mundo. Então, ele vai exibir isso aqui, ó, tá entre aspas duplas, ó. Tá? Printline, imprimir na tela, exibir na tela. Então, o que que ele está falando aqui, ó? System, o sistema, né? O sistema que eu falei é o Java, o NetBeans aqui, o Java. System, sistema, ponto, out é saída, saia, por exemplo, né? Saia, printline, ou seja, imprima na tela, saída. O que que ele vai imprimir na tela? A palavra que é a frase, olá, mundo. Ah, vamos testar de novo? Então, eu vou vir aqui executar esse cara. Executei. Cliquei na flechinha aqui. Olha lá, olá, mundo. Perceba que aqui, ó, output, ou seja, saída, resultado. Run é o que compilou. Depois de rodar o projeto, executar o projeto, ele exibiu isso aqui, olá, mundo. Tá certo. Eu só pedi para exibir o olá, mundo aqui, ó. Não fiz mais nada. Ok? Tá claro isso? Sim. Bom, então vamos lá. E tem um comando que eu quero ensinar a vocês agora aqui para comentar código. Tá? Um comando para... O que é comentar um código? Por exemplo, aqui não está comentado essa linha aqui, ó. Então eu vou comentar. Existem duas formas de comentar. Primeiro, existe o barra, ó, barra, e existe esse barra, ele comenta linha a linha. Ele só comenta a linha, ó. Então, perceba que está em cinza.
Se eu escrever na linha de baixo, ó, já não está mais, ó. Aqui ele ignorou, esse comando aqui não existe. Por que ele ignorou? Porque está em comentário, ó. Está depois da barra, tá? Então ele fala em comentário, isso aqui o programa vai ignorar, não, o compilador vai ignorar isso aqui e não vai interpretar esse código. Já aqui abaixo, ó, ele deu erro, que não existe, porque você não tem. Se eu pôr barra, ó, ele para. Então, o barra é para você comentar linha a linha, somente uma linha. Ah, mas eu quero comentar a linha de baixo, você tem que pôr barra de novo. Então, essa é a primeira opção. E a segunda opção, que é o que eu mais uso, é barra, asterisco, para inicializar, e asterisco, barra. Ou seja, agora aqui dentro eu posso escrever vários comandos, várias linhas ó, de comentário, e ele vai entender. Por quê? Porque está dentro desse comando aqui, ó, dentro desse bloco. Ou seja, ele barra, asterisco, começou. Asterisco, barra. Então, ele fica mais fácil de você programar. Vamos supor que você tem que comentar aí 100 linhas. Você não vai ficar aqui colocando barra, uma a uma, ó. Barra. Não dá certo. Então, você pode vir e colocar asterisco, barra, asterisco, barra, e ele comenta tudo que está aqui dentro. Tudo que está aqui dentro. Então, o que eu quero mostrar com isso? Serve para comentário. Ou comentar o código, tá? Comentar o código. Tá? Então, isso aqui, vou deixar ele aqui, só para você entender. Então, voltando aqui, ó, vamos mostrar isso aqui na prática. Lembrando que eu executei esse projeto, ó, vamos executar agora, salvei aqui, salva, executei. Olha lá, olá mundo. Ué, mas não apareceu o comentário código? Claro que não. Está em comentário, ele ignora. Ele ignora a linha 6, a linha 7, a linha 8. Ó. Por quê? Está tudo aqui dentro. Ele ignorou. É comentário, ele sabe. O NetBeans sabe, o compilador sabe o que é comentário. É para ignorar. Tá? E aí ele executou essa linha aqui, o system, e apareceu lá o mundo. E agora eu vou comentar essa linha. Como é uma linha só, eu vou usar o barra. Tá? Vou salvar e vou executar de novo o programa. Olha lá. Não apareceu mais. Não apareceu mais. Por quê? Porque eu comentei, ele ignorou essa linha. Tá? Na hora que eu rodei o programa, ele ignorou, ele vê que é comentário. Posso usar barra asterisco barra também aqui? Pode. Eu posso tirar aqui, ó, colocar assim, ó, barra asterisco, e lá no final, asterisco barra. Pronto, ó. Percebe que quando eu tiro aqui, ó o que vai acontecer, vai dar erro. Ó, deu erro. Porque eu não fechei, eu só abri aqui, ó, e não fechei. Então, eu venho aqui, asterisco, barra, pronto. Se eu executar novamente o programa lá, não apareceu nada, porque está comentado. Tá? A gente vai usar muito, mas muito mesmo isso. Então, agora aqui, ó, eu vou tirar o comentário, para vocês verem a diferença. E vou executar de novo. Ó. Olha lá. Agora ele executou a linha para mim, apareceu lá mundo. Tá? Então, entrou em execução a linha, que eu tirei do comentário. Por que eu estou falando isso? Porque eu quero desenvolver esse exercício. Então, para isso, eu vou selecionar essa linha aqui, eu vou copiar. Eu gosto de colocar o enunciado lá dentro para mim lendo e fazendo o algoritmo, para não ficar toda hora, abre esse PDF, fecha esse PDF, abre esse PDF, fecha, para não esquecer. Então, eu vou vir aqui, ó, antes de começar a programar, e vou colocar assim, ó, barra asterisco, barra. E aqui dentro eu vou colar o texto. Olha lá. Vou arrumar aqui, para que eu possa ir lendo e desenvolver. Eu gosto de fazer isso. É obrigatório fazer isso? Não. Tá? Só fica mais fácil de você programar. Tá? Então, vamos lá. Olha só, vou arrumar aqui, deixar do jeito que estava no slide lá. Olha lá. Pronto. Então, ó, perceba que eu inicializei com barra asterisco e fechei com asterisco barra. Então, aqui não vai interferir nada. Eu posso executar novamente o programa. Ó. Olá, mundo. Não vai aparecer nada aqui. Porque ele ignorou esse texto aqui. Está em comentário. Por que é bom usar comentário? Vamos supor que você está desenvolvendo um algoritmo, né, hoje,
e você lá, um algoritmo para validar CPF, sei lá, um exemplo. Você pode escrever lá, e você não comenta, ó, por exemplo, esse código aqui serve para validar CPF. Aí, você não colocou. Deu algum problema, você precisa abrir o código depois de uns 2, 3 meses aí, ou um ano, não sei, né? Você não lembra mais o que você fez. Vai ser difícil. Tendo esse comentário aí no seu código, você consegue lembrar, aqui é para validar CPF. Eu escrevi aqui na época que eu programei isso daqui, eu escrevi o que era para fazer, o que faz essa linha. Por exemplo, aqui na frente, ó, eu posso pôr barra, escrever assim, ó, essa linha exibe Olá Mundo. Só para me entender, só para me lembrar, tá? Um exemplo aqui, ó, Olá Mundo. A partir daqui 10 anos, sei lá, daqui um ano eu abrir esse código, eu vou ver esse comentário aqui, vou saber que essa linha aqui, tá, serve para exibir Olá Mundo, tá? É só um exemplo, tá ok? Então, o comentário é de extrema importância. O programador que não se organiza, não comenta seu código, dificilmente ele consegue depois dar manutenção, né? Ou arrumar, ou atualizar o seu programa e assim por diante. Ok? Então, vamos lá. Voltando aqui para o desenvolvimento. Então, ó, vou apagar isso aqui e vamos começar. Bom, ele está falando assim, ó, escreva um programa que calcule quantos quilômetros o carro pode percorrer com a gasolina que possui no tanque. Então, de cara, ele fala aqui, ó, precisa saber a capacidade do tanque, consumo do combustível, preço do litro, tá? Eu fiz já esse algoritmo com vocês, mostrei, mas não expliquei passo a passo. Eu deixei aqui para mim, ó, um jeito bem simples de fazer, tá? Eu vou colocar esse mesmo código lá para que vocês entendam, tá? Vai ficar mais fácil. Vamos lá, vou fazer fixo, ó. Vou colocar um comentário aqui. Declarei as variáveis. Que variável? Tá? Variável do tipo int, ó. Int, vou seguir, tá? Esse exemplo aqui. Depois eu vou pôr esse exemplo na class on para vocês. Deixa eu tirar essa tela aqui, ó. Posso minimizar aqui. Ele fica do lado aqui, tá? Depois, se você quiser clicar, você pode abrir aqui do lado, ó. Você clica aqui, ele aparece de novo, ó. Você consegue voltar de novo, tá? Então, eu vou abrir aqui, tá? E vou escrever esse código que vocês estão vendo aí, tá? E vou explicar passo a passo. Às vezes a visualização aqui fica mais fácil para vocês verem. Então, vamos lá. Então, eu vou declarar aí, ó, né, as variáveis necessárias para trabalhar, tá? Necessário. Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui um exemplo bem básico, que esse que eu acho que eu mudei ele para ficar mais fácil o entendimento. Eu mudei ele. Mas vamos lá. Então, vamos lá. Int, vou declarar a variável x. Tá? Int x, ou seja, variável x do tipo inteiro. Ela já vai receber 55. Um exemplo, tá? Ela vai representar o tanque. Então, vou pôr um comentário aqui. Poderia escrever tanque aqui? Poderia, depois a gente vai fazer isso. Tá? Poderia escrever tanque. Então, vamos lá. Tanque é o combustível, comentei. E aqui, eu deixei aqui do lado, que fica colorido, fica mais fácil vocês entenderem. Vou criar outra variável inteiro, int y, né? Que vai receber o quê? Quantidade de gasolina. Então, 15 litros, ponto e vírgula. Então, ó, quantidade de gasolina. Beleza. Depois, o preço do combustível. Como é preço, eu não vou declarar inteiro, int. Porque a gasolina, por exemplo, R$4,20, R$4,20. Não daria. Teria que ser 4 ou 5, né? Números inteiros. Então, eu vou colocar ele no tipo float. Poderia ser uma variável do tipo double? Também poderia. Tá? Que faz a mesma coisa. Tá? Float. Vou chamar de Z. Tá? Vou pôr o preço aí, sei lá, 4,29. Por que ponto? Porque em inglês não existe vírgula, tá? É só em português, não existe vírgula, tá? É ponto.
Mas como que aparece vírgula nos programas para ele? O programador que faz isso. A gente vai aprender a fazer isso. Tá? Então, aqui, ó, é o preço gasolina. Tá? Percebam que está dando essa linha vermelha aí. O que seria isso? Está dando um erro. Por quê? Ele pede aqui, ó, a variável z, vem aqui nessa lupinha aqui, ó, o que está acontecendo? Ó, ele pede para a gente fazer um cache, tá? Então, toda vez que der algum problema nessa linha aqui que você está programando, você pode vir aqui nessa lâmpada aqui do lado e clicar, ó, e escolher isso aqui, ó, cache. Ó. Ele pede para fazer float aqui. Ó. Lá no slide tem esse conteúdo, o que é o cache, né? Então, dá uma lida lá, tem esse cara, um exemplo igualzinho lá, tá? Float. E aí? Ele quer saber também o quilômetro. No nosso caso é 100 quilômetros aqui, ó. 100 quilômetros. Então, eu vou chamar... Oi? Apareceu 3 opções, né? Sim. Quando você clica ali. Né? Escolhe, eu posso escolher qualquer uma? A primeira. Escolhe a primeira. Mas é sempre só a primeira? Ou nesse caso aqui é a primeira. Você pode também vir aqui digitar. Ó, vou pagar aqui, ó. Paguei. Põe entre parênteses, escrevo float. Pronto, ó. Já resolve para mim também. Tá? Posso escrever aqui. Escolha a primeira aí, é para facilitar que ele apareça aquela lâmpada para gente. O NetBeans exige isso. Que você confirmar que esse valor aqui, ó, é float mesmo, é real. Float, traduzindo, é real. Tá? Uma variável. É que eu falo, tipo assim, lá quando você clica na lâmpada, né, aparece a opção também de colocar, ao invés desse float depois, do recebe, aparece a opção de colocar double, né, no lugar do primeiro float. Aí eu posso escolher qualquer um. Não, aí se você declarou aqui a variável como float, tem que ser float também. Tá? Mas se você declarou como double, aí você põe double. Não tem problema. Tá? É porque as máquinas a gente interpreta, pô, você está usando uma máquina 64 bits, por que você não declara esse valor como double já? Isso aí é sugestões do NetBeans, tá? Entendi. Tá Obrigada. bom? Nada. Bom, e aí? Agora eu vou declarar uma variável inteira chamada de C, que é o KM, recebe 100, tá? Barra quilômetros, KM, tá? Depois eu vou fazer os cálculos, tá? Eu vou declarar algumas variáveis aqui para que a gente possa entender. Percebam que aqui eu declarei duas formas de variável. Eu vou falar um pouquinho sobre elas. Olha só, eu tenho x, y, z e c. Eu fiz de propósito isso. E expliquei cada uma vai representar uma para o tanque, uma vai representar a quantidade de gasolina, a outra vai representar o preço e a outra o KM. Eu quero fazer uma pergunta. Né? Vocês acham interessante, né? Vocês acham interessante eu declarar variáveis que não tem nada a ver com o que eu estou fazendo? Como assim? Não entendi. Tá? Como assim, professor? Não entendi. Tipo, eu estou usando aí, ó, variável x que representa tanque, y que representa quantidade, z que representa preço, c que representa km, né? Será que é pertinente a gente usar isso? Não, né? Não. Perceba aqui embaixo, ó, que eu fiz uma forma resumida, né, para vocês e declarei todas as variáveis aqui numa linha só. Consegue entender? Por que isso? Né? Eu fiz de propósito. Eu não acho pertinente. Pode usar assim? Pode, né? Mas eu não acho interessante a gente trabalhar assim. Como assim? Com x, y, né? É bom você colocar variáveis que vão te ajudar a entender, tá? Que vão te ajudar. Aqui, ó, x. Onde eu estou usando x aqui embaixo? Vamos ver. Nada. Lugar nenhum. Né? Lugar nenhum. Não estou usando lugar nenhum. Então, para facilitar, eu vou criar valores aqui fixos, tá?
Eu vou facilitar para vocês aqui, eu vou criar essas variáveis aqui já com valores, ó. Ok? Tudo bem ou não? Vamos lá, então. Vamos continuar. Então, ó, só para que vocês entendam, vou deixar esse código com vocês. Float, tá? Vou declarar aqui, ó, KM. Lembrando que se você declarar a variável como maiúsculo, tem que usar maiúsculo. Se você declarar como minúsculo, é diferente. Então, ó, na mesma linha, eu vou declarar a variável KM, do tipo float, vírgula. Já vou declarar todo mundo, ó. Gasolina, que é outra variável. Vírgula. Litro, vírgula. Res, de resultado, vírgula. Percurso, ponto e vírgula. O que eu fiz aqui? Eu quis dizer que todas as variáveis que eu criei, na mesma linha, é do tipo float. Em vez de eu fazer linha a linha, um por um, eu já declarei na mesma linha. A gente ganha recurso para programar, rapidez. É isso que eu quis dizer, ó. Então, KM, gasolina, litro, res, então, quer dizer, essas 5 variáveis é do tipo float, na mesma linha. Não precisei fazer uma embaixo da outra aqui, ó. Tá? E aí? E aqui, ó, eu estou atribuindo valores para essas variáveis. Valores, tá? Ó, valores. Então, vamos lá? O que eu vou fazer, ó? Eu vou fazer assim, ó. KM, contra espaço. Posso usar contra espaço, ó. Contra espaço, olha lá, já aparecem as variáveis que eu criei, ó. A variável gasolina, litro, per, res, tá vendo? Ele já cria, tá? Ele já cria valores aqui, as variáveis para mim, ok? Tá? Então, vamos lá. Contra espaço, KM. Vou escolher a primeira, ó. KM. Recebe 100. Ponto e vírgula. Valor 100. Depois a variável gasolina, ó, contra espaço. Tá vendo que ele preenche? Ó, escrevi Ga contra espaço, ó. Gasolina. Recebe o valor da gasolina. Vamos pôr aqui, igual em cima, ó. Vou pôr 4,29. Mesmo tanto. Mesma coisa, ó. Ele pediu para transformar, ó, aqui, ó. Lupa, cast. Eu posso vir aqui e escrever automático, ó. Põe entre parênteses, escrevo float. Pronto. Já resolveu, porque é monetário. Aí a variável litro, que eu vou criar aqui, ó, litro, tá? Recebe 15. Estou dando um valor aqui fictício. Então, vocês estão percebendo que eu fiz aqui tudo na mesma linha, ó, resumi. Não precisei fazer tudo isso aqui, ó. Tá, ó. X, Y, Z, C. O que eu posso fazer com isso aqui? Eu posso apagar. Eu não vou usar. Eu declarei todos os valores como float aqui, ó. Porque eu posso ter, por exemplo, no tanque, o tanque pode ter 55 litros e meio, 0,5. Então, eu fiz de propósito isso para que vocês entendam. Então, isso aqui, ó, eu vou ignorar isso aqui tudo, ó. Só vou usar aqui, tá? Fiz de propósito isso. E aqui embaixo, como é que eu faço? Eu vou fazer o cálculo, tá? Existem várias formas de programar assim, ó. Nesse caso que eu fiz aqui, eu deixei aqui de lado, de propósito, eu fiz os cálculos, ó, diretamente no System. Mas eu poderia fazer separado, tá? Poderia fazer separado, que é o que eu vou fazer. Depois eu faço dessa forma aqui, só para vocês entenderem. Então, eu vou colocar aqui, ó, recebe, né, ó. Eu vou separar essa fórmula aqui, para quem não está entendendo, ó. Eu vou separar isso aqui, ó. Tá? Recebe. KM dividido por litro. Tá? Então, aqui, ó, eu vou pôr em parênteses a forma matemática, contra espaço, KM dividido. Escreve o litro aqui, ó. Põe só L. L de litro contra espaço, ó. Apareceu lá, ó. Litro. Tá? E a outro cálculo que eu estou aqui, ó. Vamos lá, que eu preciso fazer. Qual que é? Vamos entender aqui, ó. É esse resultado recebe, né, KM por litro vezes o quê? A gasolina. Só que eu já tenho esse cara aqui, ó. Eu coloquei errei, desculpem. É percurso.
Eu já tenho esse cara aqui, tá? Então aqui é per, eu coloquei res, perdão. Per. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Agora o res vai receber per. Por que per? Per já tem essa fórmula aqui, ó. km dividido por litro. Per vezes, asterisco, o quê? A gasolina, variável gasolina. Pronto. Fiz os cálculos necessários para resolver isso. Eu separei. E agora? Agora eu só vou exibir, tá? Eu só vou exibir o resultado. Então vamos lá. Ctrl espaço. E o comando para exibir? System, né, de entrada e saída. System.out println. Olha lá. Aí eu vou escrever, ó, o carro percorre. Aí aqui fica à vontade aqui o texto. O carro percorre com a gasolina que possui. Tá. Eu vou quebrar isso aqui para que vocês entendam aqui, para vocês possam visualizar. Ó. Então eu vou diminuir aqui, ó. O carro percorre a gasolina que possui igual. Vou pôr 2 pontos para ficar mais fácil, tá? Eu vou concatenar, lembra das letrinhas? Vou colocar um mais aqui. E quem que é? A variável que vai receber esse valor, que tem esse valor de percorrer. Variável per. Aqui, ó. Per. Tá? Já vou explicar esse passo a passo. Mais, aspas duplo, km. Espacinho aqui, ó. Vou salvar. Então eu vou executar esse código só para a gente ver. Depois eu vou explicar aqui, eu vou voltar. Olha só. O carro percorre com a gasolina que possui 6,6666665 km. Já vou explicar isso. A gente pode limitar em 2 casas decimais. Já vou mostrar. Tá? O que ele fez? Eu vou agora repartir para vocês visualizar como é que eu fiz aqui. Eu vou tirar isso aqui. Só por enquanto. Então, ó, o carro percorre a gasolina que possui. Vou rodar agora, ó. Então, ele só mostrou o texto. Aí eu vou colocar o mais, eu vou concatenar, porque essa variável per, ela tem o valor aqui, ó, dividir km. Quanto que vale km? 100. Por litros, 4,29. Por 15, perdão, por 15. Se eu arredondar aqui, você quer ver, ó? Vou dividir por 10, só pra gente testar, ó. Por 10. Eu vou mudar a litra aqui, 10 litros, tá? Vou arredondar aqui, 100 dividido por 10, tá? Pra vocês terem uma ideia. Aí aqui na hora de exibir, eu vou colocar um mais, né? Eu quero esse texto aqui, mais o quê? O valor dessa variável per aqui de percurso. Per. Ó. E agora, vamos executar para ver? Ó. O carro percorre a gasolina que possui com 10.0, porque é float, não é inteiro. Tá? Ó. Então, agora ele colocou mais aqui, ele exibiu tudo isso daqui, ele concatenou o texto com o valor da variável, né? O valor da variável. Aí eu quero exibir bonitinho aqui na frente, km. 10 o quê? 10 o quê? km. Então, eu vou vir aqui, ó, depois da variável, por mais. Como é texto, tem que estar dentro de aspas duplas, não pode ficar, é texto, tem que estar dentro de aspas duplas. km. Vou salvar e vou executar de novo, ó. Olha o que ele vai fazer. Olha lá. O carro percorre com a gasolina que possui 10.0 km. Olha lá. Se eu vim aqui, eu percebo que está grudado junto com o zero aqui. Mas tá feio, tá grudado junto com o zero. Eu quero dar um espaço aqui. Como que eu faço? Perceba que depois do possui, eu coloquei um espaço de propósito, ó. Então aqui, eu posso vir no km aqui, por exemplo, e dar um espaço, ó. E salvar. Desse espaço. Executa. Olha aqui. Ele criou um espaço para a gente. Por quê? Ele concatenou mais aqui, ó. Ele colocou esse primeiro texto, mais o valor da variável 10.0, no nosso caso, mais esse outro texto aqui, ó, o espaço com km. Lembrando que espaço para a gente é caractere. Para o usuário, ele nem sonha o que é isso. Mas para a gente é caractere. Tá? Bom, beleza. Eu fiz esse primeiro cálculo aqui e exibi para o usuário. Né? Então, e se eu quiser que o usuário, informar o usuário para ele digitar alguma coisa, entrar com valores?
É o mesmo comando system out println? Sim, é o mesmo comando, tá? É o mesmo comando, não muda. Tanto para entrada ou saída, é o mesmo comando, tá? Bom, tá. E aí, e agora? Eu falei que eu ia explicar um pouquinho sobre print. Aqui vocês percebam que eu tenho print, né? Ó, eu vou apagar aqui de propósito e vou dar um ponto aqui, ó, depois do ponto. Ó, ponto. Percebam que ele tem várias opções aqui para escolher. Vou colocar só um P, ó, de print. P, olha só. Print, 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 print. O que você quer exibir? Print, print line, printf, tá? Então ele tem várias opções. Eu falei que eu ia explicar para vocês, ó. Eu vou colocar só print, tá? Vou colocar só print. E aí, o que vai acontecer? O print, ele vai mostrar tudo na mesma linha. Como assim? Não entendi, ó. Vou executar. Olha lá. O carro percorre com gasolina que possui 10 km. Olha o build onde veio parar. Ó. Então é para exibir print tudo na mesma linha. Se eu tivesse mais comandos aqui, ele ia mostrar tudo aqui na mesma linha. O print line, que no final aqui, ó, print ln, lá a gente fala line, print line, ln, é para exibir na linha de baixo. Então, quando eu executo agora, ó, então, ó, ele executou, ó, o carro percorre com gasolina que possui 2.10.0 km e quebrou a linha. Aqui na frente é como se tivesse um LN aqui, ó, esse line aqui, ó, LN, quebra de linha, tá? É um comando para quebra de linha. E exibiu build de sucesso na linha de baixo, tá? Só para vocês entenderem qual é a diferença do print para o print line. Voltando aqui, eu preciso agora mostrar para o usuário o resultado aqui, essa variável resultado, que é o quê? Esse percurso vezes a gasolina. Vou colocar entre parênteses só para não ter problema. Mas como só tem uma expressão, então eu não precisava colocar, mas eu vou pôr para que vocês entendam, ó, em parênteses. E vou fazer a mesma coisa aqui, ó, contra espaço. Vou escrever system com S maiúsculo, ó, system. Olha lá, ele vai filtrando a busca para mim, ó, system, olha lá, vai filtrando. Ó. System, eu escolho aqui, Alt Print Line. Pronto. E vou colocar esse mesmo texto que eu tenho aqui, ó. O custo para 100 km, deixa eu copiar esse texto aqui para ganhar tempo. O custo, é aqui, ó. Vou copiar, tá? Vou colar aqui, ó. O custo para 100 km rodados é mesma coisa do calinho de cima, vou fazer. Vou pôr 2 pontos, espaço, e vou concatenar aqui, ó, mais o valor res. Olha lá, res. Ele vai exibir o resultado para mim. Nesse outro exemplo aqui, vocês percebem que eu fiz a cálculo matemático no próprio System Outline. Perdão, próprio System Out Print Line. Eu coloquei aqui, ó, a expressão, eu fiz tudo aqui dentro, ó. Per recebe km dividido por litros. Eu fiz de propósito, para vocês verem a diferença. Se você olhar aqui, ó, é o mesmo cálculo que eu fiz aqui, ó. Só que eu coloquei aqui dentro, tá? Aí fica a critério de vocês, tá? Mesma coisa eu fiz a linha de baixo. Tá? Lembrando que eu coloquei aqui, ó, entre parênteses, dividido, porque, ó, km dividido por litro, ele vai resolver o primeiro que está aqui dentro, depois vai resolver o que está fora, tá? Então, eu coloquei das duas formas para que vocês aprendam, tá? Vai que vocês olhem por aí uns exemplos diferentes, tá? Então, tá aí, ó. Vamos rodar para ver? Salvei, executa. Olha lá. O carro percorre com gasolina que possui 10 km. O custo para 100 km rodados é de R$ 42,9. R$ 42,9. Posso pôr monetário? Pode. Como é que eu faço? Eu venho aqui, ó. Né, ó, eu coloco R cifrão e dou um espaço. Vamos ver o que acontece? Olha lá. Ele colocou o cifrão aqui. Então você pode desenhar com as coisinhas simples, um menuzinho, sabe? Você pode fazer bastante coisa aqui dentro, informar o usuário, tudo através do system.out.println. Vamos fazer printf para vocês verem como é que fica. Eu vou apagar, ó, ln. Vou salvar e vou executar. Olha o que vai acontecer. Nossa, ó. O carro percorre a gasolina que possui 10 km, ó. Aí já para aqui, ó. O custo para 100 km, então ele exibe tudo na mesma linha, ó. Não fica legal.
dependendo do que você for fazer, não fica legal. Então, é recomendado que vocês coloquem o LN aqui, ó. Não é obrigatório, fica a critério de vocês. LN, ó. Vamos exibir um embaixo do outro, bonitinho, né? Então, roda, olha lá. Um embaixo do outro, bonitinho. Entenderam? Pessoal, tá difícil de entender? Pessoal? Não é que é difícil, professor, que é muita coisa, sabe? Tipo, muita coisa para assimilar. Não, sim, é muita coisa, eu reconheço. Mas o que eu quero dizer é assim, se entendeu a primeira coisa para assimilar, eu vou pegar esse código, vou colocar na Classroom agora para vocês, tá? Feito, tá? E você vai abrir o seu NetBeans aí, comparar com o que vocês digitaram. A ideia também não é só ficar colando, copiando, o certo é vocês fazerem, tá? Fazerem esse algoritmo. Tem várias formas de ser feito, a gente aprender, tá? Tudo bem? Então, assim, vai ficar cotidiano. As aulas daqui para frente vai ser assim? Vai. Vai ser assim. Daqui para frente eu vou só explicar assim. A gente vai abrir, vamos dar um problema para a gente resolver. Aí eu vou começando a aprender, vou ensinando para vocês conteúdos, a gente vai avançando, mais coisas, assim vai agregando. Só que é aquilo que eu falei. Você tem que ir entendendo passo a passo e não deixar acumular, tá? Não deixar acumular. Porque se você não entendeu isso aqui, a gente tem que ficar bem claro, né? E para dar sequência no conteúdo, senão você fica perdido, tá? Então você fica perdido, tem que ir acompanhando as aulas. Então a próxima aula, né? Na próxima aula, a gente vai fazer esse outro exercício aqui, ó, divisores. Depois eu vou fazer média. Então, assim, aí, na hora que você tiver um conteúdo, a gente vai avançando, o básico, vai aumentando o nível de complexidade da linguagem Java, até o nível do final do semestre, tá? Se vocês olharem lá na Classroom, na conteúdo da disciplina, vamos ver aqui, deixa eu clicar aqui para abrir, ó. O nosso conteúdo está aqui, ó. Ele está aqui, o que a gente está vendo, né? Ah, o que a gente está vendo? Que base tecnológica a gente está trabalhando, professor? Página aqui, ó. Algoritmo, ó. Conceitos, problemas usados no pseudocódigo, linguagem de alto nível, operadores aritméticos, variáveis de expressões, ó. Coloquei constante, tipo de dados simples, primitivo, entrada rápida de dados, que é o quê? System out, printline, saída de dados, atribuição. Então, ó, a gente nem começou aqui, ó. Estrutura de controle. A gente parou aqui, ó. Até aqui, ó, dados. Foi o que a gente viu até agora. Com essa parte. Claro, ó, tem mais coisa. A gente vai ver tudo isso aqui é prática, é tudo sequências, ó. Array aqui, ó. Lembra do array? Array, o que é? Vetores, ó. Unidimensionais e multidimensionais, vetores, funções, ó, passagem de parâmetro, falei, variáveis. A gente vai trabalhar a estrutura, documentação. Então, aos poucos, a gente vai trabalhando. Então, a gente vai aumentando, vamos seguindo o conteúdo, tá? Por enquanto, a gente está aqui. A gente vai ficar nesse estado aqui por umas 2 aulas aí, até vocês aprenderem legal, a usar o mais, o menos, divisão, declarar variável, tipo de variável. Fica tranquilo que a gente vai fazer passo a passo, devagarzinho, isso aí, para que vocês aprendam. Porque isso é o princípio básico. Se vocês não aprenderem aqui, não consegue dar sequência quando for programar. Não consegue. Por isso que eu estou enfatizando bastante, bem devagar, esses conceitos aqui, tá? Aqui dentro, eu vou até colocar agora, eu vou editar aqui, já vou colocar esse código, senão eu acabo esquecendo. Eu vou abrir lá, onde está salvo o código. Ó, eu criei o pacote lá, o programa, perdão, deixa eu minimizar aqui. Ele vai estar aqui, ó, onde eu salvei ele, ó. Aqui, ó, código fonte. Olha ele aqui, cadê? Aqui, ó, ICQ gasolina. Se eu abrir aqui, ó, vou abrir, ó. Aqui a classe Java aqui dentro, ó. Eu vou abrir no bloco de notas para vocês enxergarem, ó. Aí, ó. Olha o algoritmo que acabamos de fazer, escrever, ó. Tá aqui, ó. Tá? Professor, Oi. uma dúvida sobre esse código. Se a gente quisesse que o usuário que colocasse os valores,
Aí a gente não tinha que dar valor para as variáveis? Bom, boa pergunta. A gente vai fazer na próxima aula, eu deixei de propósito mesmo isso. A pergunta é, aqui os valores estão estáticos, ou seja, estão valores fixos, né? A gente pode deixar o usuário claro que pode. Nós vamos trabalhar na próxima aula isso, tá? O usuário vai digitar valores agora. Isso aqui é só um exemplo. Não vou deixar valor 100, valor, por exemplo, preço da gasolina 4,29. Eu nem sei. Pode ser outro valor. Quantos litros tem no seu tanque? 10? Pode ter 20, 30. Então a gente vai deixar o usuário escolher isso aqui. Na próxima aula, eu vou voltar com esse algoritmo e vou colocar aqui, vou mudar ele para que o usuário digite esses valores aqui e vou ensinar como é que faz, tá? A gente vai trabalhar, esse aqui vai ser um exemplo. Eu não vou trabalhar com valores fixos assim, não. A gente vai trabalhar com dinâmico, ou seja, deixar o usuário escolher valores, tá? Na próxima aula a gente vai fazer isso daí, tá ok? Tá, obrigada. Nada. Tudo bem? Então, ó, gasolina, deixa eu colocar lá então, ó. Tá zipado, tá compactado o arquivo. Já vou colocar agora, adicionar arquivo, upload. Vamos lá. Vou subir já para vocês, ó. Pronto, ó. Tá aqui já, ó. Primeiro exemplo feito nosso tá aqui. Vou salvar. Pronto, pessoal. Então o conteúdo de hoje, ó, tá aqui, ó. Curso Java básico, esse slide aí que eu passei para vocês, estava falando, teoria. Leiam mais uma vez, por favor, esse slide. E aqui está um programa, né, que a gente acabou de fazer o algoritmo, o primeiro algoritmo aí, gasolina. Tá? Que está aqui o exercício. Ele tem mais alguns exercícios de exemplo, a gente vai fazer nas próximas aulas aí, passo a passo, devagar, para que vocês entendam. Fica tranquilo que se o aluno se dedicar, se ele quiser aprender, ele vai conseguir fazer da melhor forma possível. Ok? Pessoal? Ok. Professor, você vai tirar dúvida a respeito da instalação e da ativação dos programas? Eu vou fazer um vídeo explicando passo a passo os problemas, ou peço que vocês tirem, printem aí e coloquem aqui na nossa Classroom no fórum aqui, ó. Pode compartilhar aqui, que aí eu vou, onde todo mundo enxerga, todo mundo vê, eu vou respondendo aqui na Classroom. Pode ser? Beleza. Tá? Obrigada. Pode postar aqui com todo mundo, porque a dúvida sua pode ser de outro aluno. Coloca aqui na Classroom, na sala de aula, aqui no chat aqui, tá? E todo mundo vai visualizando, eu vou respondendo aí, todo mundo. Gente, bom, então eu vou ficando por aqui, né? Mais uma aula. A próxima aula, como eu já disse, a gente vai dar continuidade, tá? Vou dar continuidade ao desenvolvimento daquele algoritmo, passo a passo, gradativamente, a gente vai aumentando o nível aí, para que vocês não fiquem perdidos, tá? Vamos fazer aí passo a passo. Tudo bem, gente? Então, até a próxima aula aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, prof. Valeu.